Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um IDV está começando. O IDV é muito bom, não é isso? É bom demais. No IDV a gente aprende junto sobre a palavra do Senhor e é maravilhoso. Hoje nós estamos aqui nessa situação, né, de fazer as aulas online, mas quando retornar eu quero ver você presente, porque presencialmente é maravilhoso também. Porque a gente, além de aprender com um pouco mais de profundidade a palavra do Senhor, a gente tem a oportunidade de interagir com os irmãos, né, de ouvir testemunhos, então são experiências maravilhosas. Eu conto com vocês nesse próximo encontro, né? Quando a nossa igreja já puder continuar presencialmente. Hoje o nosso tema, né, é sobre regeneração e conversão. A gente já vem fazendo temas muito interessantes, muito bons, que a gente já estudou sobre a doutrina do homem, a doutrina da igreja, né? Agora nós estamos estudando sobre a doutrina da redenção. E o tema que nós vamos ver hoje é regeneração e conversão. Na próxima tela, antes de entrar especificamente no tema, a gente vai falar um pouco da questão do chamado do Evangelho. Porque antes da gente ser regenerado, né, passar por esse processo divino, a gente ouve, né, tem a oportunidade, né, por parte daqueles que o Senhor prepara, para ouvir o Evangelho, para conhecer um pouco mais de Jesus. Esse chamado do Evangelho, né, é um compromisso, né, que Deus tem, algo que Deus, com a sua imensa misericórdia, nos presenteou. Então, a gente vê que em Romanos 8:30, vocês podem abrir a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, e lá está escrito: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Então, aqui a gente entende que Deus nos chama por meio do seu Evangelho, por meio da palavra, né? Deus nos justifica por meio desse chamado e Deus nos glorifica. Lá em João 6, 44 e 45, né, o apóstolo diz que, Jesus Cristo, né, foi quem afirmou que ninguém pode vir a mim, a Ele, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Então, nós temos esse chamado do Evangelho, mas para que a gente tenha conhecimento, né, receba esse chamado, a gente precisa ter o conhecimento do Evangelho. E esse chamado, ele é feito por meio do Senhor Jesus, né? Por meio do Pai. O Pai nos atrai até o Senhor Jesus por meio da sua palavra, né? E aí no próximo slide a gente vai estar vendo alguns elementos que fazem parte desse chamado. O primeiro elemento é a explicação dos fatos relativos à salvação. Então, em Romanos 3:23, vamos abrir nossa palavra em Romanos 3:23. Lá diz: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Né? Então, lá ele diz que todos nós pecamos, todos pecaram. Então, a gente não tem a menor condição de alcançar o padrão da glória do Senhor, a não ser pela misericórdia dele. Lá em Romanos 6:23, no mesmo livro aqui de Romanos 6:23, nós temos que: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, em Romanos 6:23, o Senhor diz que o castigo pelos nossos pecados é a morte. Então, essa é a herança que a gente tem se a gente não
não está regenerado, não está convertido, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para pagar o castigo pelos nossos pecados. Isso tem como base bíblica em Romanos 5:8. E diz assim: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, a explicação desses fatos relativos à salvação é o primeiro passo, né, na construção desse chamado ao Evangelho. Na próxima tela, a gente vai ver o segundo elemento, que é o convite para aceitar pessoalmente em arrependimento e fé, né? Essa aceitação, essa conversão, ela é pessoal. Então, lá em Mateus 11:28-30 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, e tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então, Jesus chama todos os cansados e sobrecarregados. E com certeza Ele vai dar o descanso. Além disso, Ele vai nos ensinar, né? Nos ensinar a essa trajetória, né, de vida cristã. Ele vai estar conosco. E com muita paciência, humildade de coração. Porque no caminho de Cristo, no caminho do Evangelho, a gente encontra verdadeiramente descanso para a nossa alma. Na tela seguinte, a gente vai poder ver o terceiro elemento, que é a promessa de perdão e vida eterna, né? Que o chamado ao Evangelho ele nos traz. Lá em João 3,16 diz... Vamos abrir nossa Bíblia em João 3,16. Diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor, né, nos fala lá aqui no livro, na Epístola de João, no capítulo 3, versículo 16, que todo que nele crê terá a vida eterna. Lá em Atos 3:19, ele diz que nossos pecados serão apagados. Quando a gente crê verdadeiramente, nossos pecados serão apagados. E ainda por cima, nós temos uma garantia de que Cristo aceitará todos que se arrependerem sinceramente. Em João 6:37. Vamos abrir aí nossa Bíblia em João 6:37. E o Pai, que me enviou, testemunhou Ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente. Então, a gente tem, eu acho que o versículo 6:37. Deixa eu ver. Desculpe, meus irmãos, o erro foi meu. Eu estava lendo 5:37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Isso é uma garantia, né, que nós temos em Cristo Jesus, que quando somos chamados ao Evangelho, que nos entregamos verdadeiramente a Cristo, entregamos a nossa vida aos cuidados dele, ele jamais rejeitará. E aí, depois que a gente entende, né, porque a gente precisa saber, precisa entender desses fatos do Evangelho, né, para conhecer um pouco de Cristo, né, para conhecer a parte mais básica do Senhor Jesus Cristo, que é a sua vida, a ressurreição, né, a morte e ressurreição. E aí, por meio
desse conhecimento, a gente tem esse chamado ao Evangelho. E aí esse chamado ele é feito geralmente de duas formas. Ele tem o chamado geral, que é aquele chamado em que, por meio do homem, né, o Senhor prepara aquelas pessoas, capacita aquelas pessoas para passarem o Evangelho, para falar do Evangelho, para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer. E o chamado interior, que é o chamado pessoal, né? É aquele chamado feito, né, poderosamente por Deus. Então é uma coisa mais específica, é algo realmente voltado a cada um de nós. Ele é um chamado individual. E aí, né, para que a gente realmente entre agora na parte de regeneração, que é a próxima tela, a gente já passou por essa parte, né? Esse conhecimento, né, dos elementos básicos que nos levam a sermos salvos, que nos levam à salvação. Inicialmente, a gente conceitua a regeneração como ato secreto de Deus, em que Ele concede vida espiritual a nós. Ou seja, nós estamos mortos espiritualmente, e aí, por um ato secreto do Senhor, algo divino, né, que a gente não consegue entender e que não tem a nossa participação, é a participação totalmente dele, a gente tem essa vida, né, passa da morte para a vida espiritual. E nós costumamos chamar isso de nascer de novo, né? Porque lá em João 3:3, Jesus diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Né? Então, nós estamos mortos espiritualmente. A partir do momento em que nós somos regenerados, nós temos uma nova semente, a semente de Deus, né, em nosso coração. Na tela seguinte, a gente vai passar por algumas questões relativas à regeneração para que a gente entenda um pouco mais. Em primeiro, a gente já viu que a regeneração é um ato exclusivo de Deus, né? Então, é uma obra exclusiva dele. Lá em João 1:12-13 diz, o apóstolo fala, todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural ou humana, mas nasceram de Deus, ou seja, uma semente espiritual. Né? Então, a gente tem a plena certeza que o processo de regeneração, a gente sai da morte espiritual para a vida espiritual. Lá em 1 Pedro 1:3 diz, todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, me responde uma questão, meus irmãos. Quem é que realiza a obra da regeneração? Né? Quem é que faz a obra espiritual em nossa vida? Né? Vendo esses versículos, a gente entende que, e sabendo, né, pela palavra, pela leitura por várias passagens bíblicas, em que tem situações em que Jesus fala que nós somos regenerados pelo Espírito e tem situações em que alguns apóstolos falam que nós somos regenerados por Deus. Então, concluímos que nós somos poderosamente regenerados, nós somos mexidos interior poderosamente por Deus Pai e Deus Espírito Santo. Né? É uma obra poderosa e que a gente realmente não consegue explicar, né, a forma como essa obra acontece. No slide seguinte, a gente já tem outra questão relacionada à regeneração, que é sabermos qual a mensagem de Deus para nós, né, quando a gente recebe o Evangelho. Deus fala para nos achegarmos a Ele.
que é esse chamado, o chamado interior, que alguns teólogos chamam de chamado eficaz. E a gente se achega a ele por meio desse chamado, por meio do conhecimento, né, do Senhor Jesus Cristo, da palavra. E por meio dele, ele fala para nos achegarmos a ele e, por meio dele, termos uma nova vida espiritual, que é a regeneração. E assim, atendermos a esse chamado com fé. Né? Antes mesmo da gente atender com fé, nós passamos por esse processo de regeneração. A gente está falando para que a gente possa entender assim essa parte mais específica da regeneração e da conversão. Mas são coisas que vão acontecendo de uma forma divina e espiritual que a gente não consegue entender os tempos exatos, mas que tudo parece que acontece ao mesmo tempo. Então, o chamado eficaz consiste, né, em Deus falando poderosamente conosco. E a regeneração consiste em Deus Pai e Deus Espírito Santo operando poderosamente dentro de nós para vivificar a nossa vida. Então, essa é uma citação que eu coloquei de Wayne Grudem. Ele tem um livro que é Teologia Sistemática, né, ao alcance de todos. E lá ele colocou, né, ele falou dessa questão da regeneração e colocou essa frase, né, essa passagem que eu achei muito bom. Está muito bem claro aqui que o chamado eficaz consiste em Deus poderosamente falando conosco. Então é aquele momento em que a gente sente, né, a presença do Senhor Jesus interiormente. E a regeneração é Deus Pai e Deus Espírito operando dentro de nós. Né? Após esse chamado, ele vai operar para nos vivificar, para nos tirar da morte para a vida. No slide seguinte, a gente tem mais outro questionamento com relação à regeneração. E aí a gente fala da natureza. Né? Qual é a natureza da regeneração? A regeneração é um mistério para nós, gente. Lá em Efésios 2, 4 e 5, né, a palavra diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, realmente é um mistério, é a graça do Senhor, porque nós sabemos que nós não merecemos. Né? E nós louvamos ao Senhor todo momento, toda hora, porque Ele olhou para nós e Ele nos deu essa salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós o glorificamos intensamente por isso. Lá em João 3 e 8, Jesus disse: o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Está vendo como é muito forte, é algo realmente divino, é algo especial, né? É algo para a gente realmente encher o coração de muita alegria, porque a misericórdia de Deus na nossa vida é muito grande. Isso é muito bom, meus irmãos. No slide seguinte, ainda continuando na regeneração, quando Deus ele faz essa obra poderosa na nossa vida, né, nos vivificando, nos tirando da morte para a vida, Ele não faz isso só no nosso espírito, não. Ele quer o nosso ser como todo. Ele age na nossa vida, em nós como todo. Então, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 8 e 10. E lá em 2 Coríntios 5 e 17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em algumas versões diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se
se eu estou morto espiritualmente e eu recebo uma nova semente, a semente de Deus, a semente do Espírito Santo, então Ele transforma a minha vida como um todo. Né? Não tem como, é algo tão divino, né, que não tem como ser especificamente só o Espírito, mas é o nosso ser como um todo. E aí nós nos tornamos uma nova criatura. E essa nova criatura, a gente tem aquele crescimento interno, né, aquele desenvolvimento interno, que essa nova criatura vai sendo sustentada pelo Senhor, vai sendo moldada pelo Senhor por meio do Espírito Santo. E essa nova criação, né, e aí a gente vai deixando, né, as coisas velhas. A gente vai tendo desejos mais nas coisas do Senhor, mais nas coisas espirituais, quando a gente verdadeiramente abre o coração e aceita Cristo de todo o coração. No slide seguinte, né, nós temos algumas evidências, né, dos resultados que podem ser vistos, né, quando nós somos regenerados. Isso acontece, né, essas evidências aqui, elas acontecem bem mais claramente quando a conversão ela é feita na idade adulta. Mas às vezes a gente tem os nossos filhos, as crianças que nascem já com pais cristãos, nascem num lar cristão. Nem sempre, né, a gente consegue ver em que momento essa regeneração aconteceu. No meu caso, especificamente, que eu cheguei ao Evangelho, não nasci no lar evangélico, mas quando a minha mãe se converteu, eu tinha aproximadamente 9 anos, e aí eu passei a ouvir, né, a conhecer de Jesus, inclusive todos os domingos na escola bíblica. E aí esse processo na minha mente era uma coisa natural. Eu ia para a igreja, eu ia para a escola bíblica, aprendi de Jesus, aquilo fixou na minha mente, né? Então aquilo ali para mim era todo o processo de ser crente, de ser cristão, verdadeiro cristão. E aí, quando eu saí do Evangelho, né, deixei o rebanho de Cristo, me afastei da igreja e que retornei, eu percebi que foi um retorno totalmente diferente. Algo dentro de mim foi transformado. Meu coração já não era mais o mesmo. Então eu consigo entender hoje a atitude de muitos irmãos naquela época em que realmente tinha aquela paixão, aquela chama por Jesus. Hoje eu consigo entender. E meus irmãos, olha, isso é mais comum do que a gente pensa, né, nas nossas igrejas, porque eu já ouvi alguns testemunhos a esse respeito. Né, de pessoas que, inclusive, eu não nasci no Evangelho, eu conheci aos 9 anos aproximadamente, mas tem gente que já falou que nasceu e achava que filho de crente, crentinho era. E de um certo dia foi tocado, foi chamado poderosamente por Deus e entendeu que a partir dali ele realmente era uma nova criação. E aí, quando eu falei da questão de adultos, porque quando toca, né, verdadeiramente, o adulto ele é chamado e ele não resiste àquele chamado, né, porque realmente é uma graça irresistível, né, que esse é um dos 5 pontos do Calvino, mas a gente consegue, nesse momento, a gente consegue identificar algumas coisas que acontecem na vida dessa pessoa. Primeiro, a confiança sincera em Cristo para a salvação. Ele tem a certeza absoluta que Cristo é o seu verdadeiro e único Salvador. A certeza de ter seus pecados perdoados e que tudo que ele fez e que tudo que passou nada mais importa, porque o que importa é daqui para frente com o Senhor Jesus. O desejo de ler a Bíblia e orar, né? Então, essas coisas espirituais, né? Esses momentos de Bíblia e oração, eles fazem total sentido na nossa vida, eles passam a fazer total sentido. Eu me lembro que
Hoje mesmo meu esposo disse, é muito interessante quando a gente lê a palavra que a gente vai descobrindo realmente muita coisa, a gente vai descobrindo muita verdade e a gente vai entendendo muita coisa. Aquilo ali foi tão maravilhoso para o meu coração. O prazer na adoração, né? A gente tem aquele prazer, aquele desejo, aquela coisa realmente incontrolável na adoração. O desejo pela comunhão cristã, né? Esse momento a gente está todo mundo com saudade, né? Todo mundo louco para se ver. E para abraçar, e para, enfim, interagir, né? E contar as experiências. Enfim, viver aquele momento de comunhão com os irmãos. O desejo sincero de ser obediente à palavra de Deus, isso é evidente. E o desejo de contar aos outros sobre Jesus Cristo. Quem recebe essa graça maravilhosa, quem quer ficar só para si, né? A vontade da gente é distribuir para o mundo todo e que o mundo todo também tem esse privilégio. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. No slide seguinte, a gente vai ver que a regeneração, ela vem antes, aliás, no slide seguinte eu coloquei o seguinte questionamento: a regeneração vem antes ou depois da fé salvífica? Desculpe. Se Deus nos traz da morte, veja bem, nós estávamos espiritualmente mortos, né? Nós estávamos no pecado, no lamaçal do pecado, espiritualmente mortos. Aí Deus nos traz dessa morte para a vida por meio da semente espiritual. Passa a ser, naturalmente, entender que a regeneração vem antes da fé salvífica, né? Porque existe uma transformação ali no nosso espírito, e aí é essa atração que Deus exerce por meio do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos atrai, que é por meio disso que Ele nos envia o Senhor Jesus. E aí a fé aparece, a fé vem. Então é inevitável não termos fé no Senhor Jesus passando por esse processo. É a obra divina que nos dá a capacidade espiritual de responder a Deus com fé. Nós não temos, como eu falei anteriormente, nós não temos a capacidade de participar ativamente de nada sobre essa obra da regeneração. É tudo divino, tudo vem de Deus, né? Ele é que nos dá essa capacidade, Ele renova o nosso espírito de forma a nos capacitar a responder a Ele por meio do Senhor Jesus Cristo com fé. Então Deus chama, Ele faz o chamado eficaz do Evangelho e em seguida nós, respondendo a esse chamado eficaz, né, nós respondemos a esse chamado com fé. Na tela seguinte, a gente tem mais algumas questões que falam sobre isso, né? Nós temos aqui que não percebemos essa mudança, né, essa regeneração com os olhos e nem entendemos com a inteligência. Nós não temos capacidade para isso, né? Por mais que a gente pesquise, busque, é algo que realmente só sentindo, a gente sente, né, que algo diferente aconteceu no nosso coração. Jesus disse, enquanto falava com Nicodemos sobre a regeneração, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele sabia, né, que Jesus fazia milagres, né? Ele realmente acreditava que ele era enviado de Deus, né? Mas ele precisou nascer de novo, ele precisou ser regenerado, nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, para receber, né, essa fé, ele precisou ser regenerado para ser capacitado para essa fé. Nós somos incapazes de ir a Deus sozinhos. Lá em João 6:44, né, fala disso, que nós não temos essa capacidade. E lá em Lucas, né, o apóstolo relata a beleza da ação do poder do Espírito Santo na vida de Lídia. Vocês lembram dessa passagem? Que enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Então, é muito interessante, né, minha gente? É uma coisa realmente da gente ficar assim, admirado mesmo dessa obra maravilhosa, porque o Senhor abriu o coração de Lídia e Ele abriu esse coração de forma que Ele regenerou, Ele tirou da cegueira espiritual,
para que ela pudesse enxergar e ali aceitar o que Paulo estava dizendo. Essa passagem está lá em Atos 16:14. No slide seguinte, né, que vocês estão vendo aí nessa telinha, a gente vê que a regeneração genuína deve produzir resultados na nossa vida. Né? A regeneração verdadeira, né, aquela que foi aquela regeneração que foi por meio da semente espiritual, daquela semente que não é perecível, que Deus colocou no nosso coração. Né? Então, ela produz resultados, necessariamente ela produz resultados na nossa vida. Lá em 1 João 3:9 diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Veja bem, Deus é santo, né? E Deus, Ele quer que nos tornemos santos, né? Ele quer a nossa santificação. Então, se eu sou nascido de Deus, né? Deus, Ele não vive no pecado. Se eu sou nascido de Deus, então, eu saio daquela vida, daquela morte, né? E logo passo a viver a vida do Senhor. Então, como é que, se eu sou nascido de Deus, como é que eu posso continuar a pecar? Né? Ele sabe que eu sou fraca, Ele sabe que eu sou um pecador, mas Ele me capacita diariamente por meio do Espírito Santo, tanto por meio da palavra como da oração, aquele relacionamento que a gente tem com Ele, né? De forma em que a gente se sustente e tenha a armadura suficiente para vencer o pecado. Que resultados são esses resultados da regeneração? Então, nós temos, quando somos regenerados, nós temos a semente espiritual, que é a semente de Deus. Nós temos amor genuíno e semelhante ao de Cristo. Né? Nós, lá em 1 João 4:7, deixa eu abrir aqui. Para ter deixado marcado, era, meus irmãos? Lá em 1 João 4:7, o Senhor diz o seguinte, a palavra é: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Né? Então é algo que a gente realmente tem que buscar, tem que trabalhar, tem que deixar que o Espírito Santo haja no nosso coração para que a gente tenha esse amor genuíno, que é o amor semelhante ao de Cristo, né? Para que a gente tenha todas aquelas atitudes que o Senhor Jesus tinha. Né? Vence o mundo, né? Então quem tem a regeneração genuína é capaz de vencer os desafios os desafios do mundo, né? As provocações do mundo. Ainda em 1 João 5, versículo 3 e 4 diz o seguinte: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Né? Se nós temos Deus, o Espírito Santo de Deus em nosso coração, né? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da preparação, nós vencemos sim, nós temos armadura suficiente para vencer o mundo. São protegidos de Satanás. Ainda em 1 João 5,18, diz o seguinte: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Pois é, se somos nascidos de Deus, nós não vivemos no pecado, né? Pois o Filho de Deus os protege. Aliás, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca.
né? Se nós fazemos a vontade de Deus, se nós somos liderados pelo Espírito Santo, né, nós somos protegidos, nós somos capacitados e nós temos um escudo de defesa contra as investidas de Satanás. Então, nós somos protegidos de Satanás. Na tela seguinte, né, Wayne Grudem diz o seguinte no seu livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos: se houver uma regeneração genuína na vida de alguém, ele ou ela necessariamente crerão que Jesus Cristo é o Cristo e se afastarão da prática constante do pecado, amarão a seus irmãos e irmãs, vencerão as tentações do mundo e estarão seguros dos prejuízos que o maligno possa lhes causar. Então, quando somos verdadeiramente convertidos, a gente não tem, né, dúvida nenhuma que nós estamos totalmente protegidos pelo Senhor. Na tela seguinte, né, Paulo, ele relata que, Paulo relaciona os resultados da regeneração quando ele fala sobre o fruto do Espírito, né? E lá em Gálatas 5, 22 e 23, diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto. Se nós somos regenerados e nós temos a semente do Espírito, então nós produzimos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá em Mateus 7, 18, diz o seguinte: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada fora. Então, eu tenho o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é tudo isso aqui, né? E se eu não tenho esse fruto, né? Se eu não tenho se eu não sou capacitada, liderada pelo Espírito Santo, né? Como é que eu vou produzir bons frutos? Então, o Senhor com certeza vai cortar essa árvore e jogar fora. Na tela seguinte, a gente já vai entrar na questão da conversão, porque depois que acontece a regeneração na nossa vida, né, a gente passa pelo processo de conversão, que é a fé e arrependimento. A gente pode definir, segundo Wayne Grudem, ele disse que podemos definir a conversão como a nossa aceitação voluntária ao chamado do Evangelho. Então, nós temos um chamado e voluntariamente a gente aceita a esse chamado quando sinceramente nos arrependemos dos pecados e depositamos nossa confiança em Cristo para receber a salvação. Então, a conversão verdadeira, ela é igual a arrependimento e fé. Não tem como eu ter uma conversão, como eu me arrepender e não ter fé. E não tem como eu ter fé e não me arrepender. Os dois acontecem simultaneamente. Porque a gente sai do pecado por meio do arrependimento, a gente se arrepende de ser um pecador, a gente reconhece que é pecador e a gente se arrepende disso e voltamos para Cristo. Por causa desse arrependimento, a gente volta para Cristo por meio da fé, porque a fé é uma relação de confiança, a gente acredita, a gente crê em Cristo, crê que Ele realmente é o único e suficiente Salvador. Na tela seguinte, continuando sobre fé e arrependimento, a gente vai falar de alguns elementos da conversão, né? Na conversão, é muito importante que a gente saiba que só conhecimento, né, da palavra, dos conceitos básicos a respeito da salvação, a respeito de Cristo, né, que é a sua vida, a morte e ressurreição, né, só os conhecimentos não bastam. Né, porque isso é um dos itens que nos levam a esse arrependimento. Lá em Romanos 10 e 14 diz que a gente precisa tomar conhecimento desses itens, né, de arrependimento, de conhecimento sobre Cristo, porque lá diz assim: como crerão nele se jamais tiveram ouvido falar a seu respeito? Né? Então é preciso que a gente escute, saiba, tenha conhecimento sobre Jesus. Você diz que crê. Lá em Tiago 2,19 diz: você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Né? Ou seja,
Não, os demônios sabem, conhece a Deus, conhece o seu plano, conhece Jesus Cristo, né? Eles creem, tremem, né? Eles têm medo, mas isso não quer dizer necessariamente que eles são convertidos. Outra questão muito importante é a questão do conhecimento e aprovação. Só conhecimento e aprovação também não basta, porque eu conheço, aprovo, né, como Nicodemos. Ele sabia que Jesus tinha vindo de Deus, porque ele disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Né? Então, ele sabia, ele aprovava, ele tinha certeza disso. Né? Lá em João 3:2. Mas, para que ele pudesse nascer de novo, para que isso aqui, né, esse conhecimento e aprovação não era suficiente. Era preciso ele nascer da água e do Espírito. No slide seguinte, né, a gente tem outra questão ligada à conversão, né, à fé e arrependimento. Além de conhecer e de aprovar, eu preciso também depender de Jesus, eu preciso decidir depender de Jesus para que me salve pessoalmente. Né? Ser salvo eu primeiro tenho um conhecimento dos fatos do Evangelho, depois eu aprovo esses fatos, eu de fato acredito neles, depois eu decido depender de Jesus. E aí quando eu tomo essa decisão, eu passo a ter um novo relacionamento com Jesus Cristo como uma pessoa viva. Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, como meu Senhor vivo. Eu vou ter certeza de que eu vou conseguir, de que eu vou ter esse relacionamento com Ele, como uma pessoa viva, né? Então, a partir daí, né, quando eu passo a ter essa credibilidade, quando eu passo a ter essa segurança, né, eu passo essa confiança, essa verdadeira confiança, aí sim vem a fé salvífica. Porque a fé salvífica é a confiança em Jesus como alguém que está vivo, né, para o perdão dos meus pecados e para a vida eterna com Deus. Na tela seguinte, a gente fala um pouco dessa questão de como acontece a fé e o arrependimento. Eles vêm junto, né, é algo simultâneo. Com o arrependimento, sentimos uma tristeza profunda pelo pecado, seguida da renúncia, né? Eu me arrependo, sinto a tristeza por isso, seguida da renúncia e o compromisso de abandoná-los e de andar em obediência a Cristo. Então, depois que eu abandono, né, depois que eu sinto essa tristeza de que eu realmente entendo verdadeiramente que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo, eu assumo esse compromisso de renunciar a esse pecado e de andar em obediência a Cristo. O arrependimento ocorre dentro do coração e envolve a pessoa por completo numa decisão de abandonar o pecado. Né? O arrependimento não é só um pedacinho, não. Eu me arrependo aqui e o resto eu vou fazer diferente. Não. É nosso ser como um todo, me envolve como todo. E esta foi a alegria de Paulo com os coríntios. Lembra daquela passagem que Paulo diz assim: agora, naquela carta que ele mandou, aquela carta bem severa que ele mandou aos coríntios, ele diz o seguinte: agora, porém, alegro-me por tê-la enviado a carta severa, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. É o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, que é a tristeza, aquele arrependimento sincero. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Mas a tristeza do mundo resulta em morte. Isso está escrito na nossa palavra preciosa em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Na tela seguinte, continuando, a gente vê que a fé salvadora é acompanhada de arrependimento. Não se pode aceitar Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Né? Eu não posso simplesmente dizer, olha, hoje eu vou aceitar, mas eu quero só aceitar como Salvador. E eu não gostaria que a minha vida fosse liderada pelo Senhor. Isso não acontece, não existe. Né? E é impossível.
Né? O arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, imediatamente ele nos traz a fé, porque isso foi uma graça que veio de Deus, ele regenerou o nosso coração, lembra? Estávamos mortos espiritualmente, fomos vivificados, e aí nos arrependemos e nos convertemos por meio do arrependimento e fé. Quando eu me converto, numa ação única, dou as costas ao pecado, né? E me volto totalmente para Cristo, por meio da fé, porque eu confio que Jesus Cristo é o meu único Salvador e é por meio dele que vou ter a vida eterna com Deus. A fé e o arrependimento, minha gente, continuam por toda a vida, né? São atitudes do coração que continuam por toda a vida cristã, né? A gente precisa, né, aquela questão da manutenção. Né? Então, eu preciso estar todos os dias conversando com o Senhor, lendo a palavra, né? Pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração, me arrependendo dos pecados, né? Pedindo perdão ao Senhor pelos pecados, né? Pedindo diariamente a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque ela simplesmente não é estagnada. Hoje eu me arrependi e estou com fé e parou. Não, isso isso tem uma continuidade. E essa continuidade é que nos faz crescer espiritualmente. E é que nos faz nos revestirmos da armadura de Deus, né? Que prepara as nossas vidas para todas as investidas do maligno. Então, o Cristo ressuscitado, lá em Apocalipse 3:19, ele diz à igreja de Laodiceia: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Ele disse: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. É um prazer muito grande, isso é maravilhoso. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Tem Bíblias, né, tem versões que diz: por isso sejam diligentes e se arrependam. Ou seja, nós devemos ser zeloso, né, levar a sério, né, essa conversão, levar a sério a nossa vida, a nossa história cristã. Nós temos que ser ativos, temos que ser cuidadosos, nós temos que se arrepender diariamente dos nossos pecados. Numa dessas lives, né, do Café da Manhã, do Café com Bíblia, um dos convidados, que foi o pastor Silvio da PIB de Caicó, ele falou, né, uma coisa muito interessante e leu a passagem lá em Josué, que eu achei maravilhoso, que foi um presente de Deus naquele momento. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Livro de Josué. Foi Josué, capítulo 3 e versículo 5. Veja bem o que ele falou. Ele falava exatamente dessas questões, né, de que a gente deve estar se preparando constantemente espiritualmente, né, para que a gente tenha essa fortaleza em Jesus Cristo. A gente deve estar se purificando. E lá em Josué 3:5 está escrito: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Né? Então, isso foi quando Israel ia atravessar o Rio Jordão. E aí, aqui, quando a passagem diz purifiquem-se, é o Senhor Deus pedindo que sejamos santos, né? Que mudemos a nossa mente, né? Que deixemos que o Espírito Santo ele faça toda a obra na nossa vida, que estejamos disponíveis para sermos santificados. Então, é algo que a gente realmente tem que observar bastante.
né? E isso aqui é um tesouro maravilhoso que o Senhor deixou para a gente. Isso aqui é um alimento que nos enche de muito entusiasmo, de muita esperança, de muita alegria, né? Que nos deixa assim, boca aberta com as coisas maravilhosas que o Senhor é capaz de fazer, fez, pelas maravilhas que o Senhor fez e as que ainda faz, né? Principalmente nas nossas vidas. Na tela seguinte, num livro muito interessante que eu li, de John Owen, o livro é sobre evidências da fé salvífica. E aí eu li e essa passagem que ele colocou aqui achei bastante interessante, porque ele diz o seguinte: a fé salvífica exige mais do que um simples assentir à verdade da revelação ou à autoridade daquele que revelou. Ou seja, ela exige muito mais que uma simples concordância, né? A verdade da revelação ou uma simples concordância com a autoridade daquele que revelou. Esse assentimento, essa concordância, né, essa credibilidade já está incluso nela, mas a fé soma-lhe discernimento, percepção e arrependimento espirituais daquilo que está sendo revelado e declarado. Olha que coisa maravilhosa, né? É esse discernimento que a gente tem que ter, que a gente tem que buscar por meio da palavra, né? É essa percepção, né, das coisas de Cristo, né, do poder do Espírito Santo, essa sensibilidade, né, que a gente precisa buscar na nossa vida, e o arrependimento espirituais. Nós terminamos esse assunto, né, por aqui. Que pena, né? Tão bom. Que o tempo a gente também não pode se alongar muito, porque a gente sabe que é um estudo mais extenso, mas a gente faz o possível para trazer, né, o que realmente a parte mais sucinta, né, mais objetiva do estudo. Então, mas se a gente tivesse mais tempo, a gente continuaria aqui, passaria o resto do dia, né, conversando sobre as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque são maravilhosas. E eu, nesse momento, né, eu gostaria de orar, agradecer ao Senhor por tão grande graça sobre a nossa vida, né, e por esse momento, né, por Ele ter me colocado nesse momento para estar aqui dividindo junto com os irmãos esse conhecimento. Oremos, vamos baixar a cabeça, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, Tu és bom demais conosco, não merecemos nada, absolutamente nada do que fazes, mas o Senhor é bom demais, o Senhor tem cuidado demais da nossa vida, tem zelado, né? Tem sido abençoador, tem sido generoso, Pai. A nossa grande alegria, Pai, é sabermos que tudo isso, tudo que estamos vivendo, que estamos passando hoje, tem um propósito, e na volta do Senhor Jesus Cristo nós estaremos todos juntos a Ti, para vivermos eternamente debaixo da Tua graça. Muito obrigada por essa palavra preciosa, muito obrigada por esse tesouro, por ter deixado isso conosco e por ter nos atraído até o Senhor Jesus Cristo. Obrigada por esse plano maravilhoso. Agradecemos ao Senhor Jesus pela obediência ao Pai e ao Espírito Santo por estar sempre trabalhando no nosso coração, nas nossas vidas. Então, Senhor, nos capacita cada dia mais e coloca, Senhor, no nosso coração cada vez mais o desejo de Te buscar, de Te conhecer, porque não há nada melhor, que traga mais satisfação ao nosso coração, ao coração de um cristão, do que se relacionar, do que conhecer cada vez mais de Ti. É em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido Pai, que eu Te agradeço e oro no nome que é sobre todo nome, no nome amado do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.